Bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você hoje, está lá em Juízes capítulo 6. Abra sua Bíblia aí. Se você não encontrou, vai passar no telão aqui. Beleza? Amém, glória a Deus. Benção demais. Juízes capítulo 6. Eu quero ler com você alguns trechos da Bíblia hoje. Abra comigo aí, vamos lá. Juízes capítulo 6, verso 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e estenda suas mãos para cá, só para você entrar nessa mensagem. Ora por mim, interceda por mim. Senhor Jesus, nós apresentamos essa palavra diante do Senhor, meu Deus. Que daqui desse espaço, desse altar, desse púlpito, Deus, sai uma palavra que vai de encontro ao coração do meu irmão, para resgatar, para reposicionar, para restaurar a esperança, restaurar, Deus, propósitos e vida, em nome de Jesus, amém? Pega aqui comigo. Os ciclos narrados aqui no livro de Juízes, ele sempre começava da seguinte maneira: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e algum inimigo veio e atacou, e então alguém clamou, e Deus levantou outra pessoa para libertar. E nesse caso específico, o Senhor, ele levantou um homem chamado Gideão. Quem já conhece a história de Gideão? Quem já leu a história de Gideão vai se identificar um pouco. Então, eles sempre viviam nesse ciclo. Deus levantava alguém para trazer de novo a presença para o meio do povo. Passava um tempo, o povo se esquecia, fazia o que era errado, os inimigos atacavam, o povo clamava, Deus levantava outro, e eles viviam nesse ciclo. Alguma vez na sua vida você já se encontrou vivendo um ciclo que parece que você não consegue romper dele, sair dele, parece que algo te prende, algo está realmente amarrando, te impedindo de se livrar daquilo de uma vez? Talvez algum temperamento que você tem há muito tempo, talvez seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, não sei. Mas fato é que essa mensagem, ela nos ensina que o que nos protege é a fidelidade e a obediência à vontade do Senhor. Fidelidade e obediência à vontade do Senhor. Você pode trazer isso de duas maneiras, de duas perspectivas. Você pode olhar na sua família, você pode olhar no seu ciclo de amigos, no seu negócio, ou você pode olhar a cidade, o estado, a nação. Sempre estão vivendo em ciclos, sempre alguma pessoa entra e faz alguma coisa errada. Sempre alguma pessoa vem, faz o que é errado aos olhos do Senhor, porque é muito mais fácil, é muito mais prático, dá muito mais prazer. E aí vem situações para roubar a alegria, roubar a paz, roubar a harmonia. Os midianitas, eles eram um povo que chegava simplesmente na época da colheita. Eles não deixavam que os israelitas usufruíssem daquela colheita. É como se você semeasse, plantasse, você orasse pela sua casa, pelo seu negócio. O dia que você consegue construir o seu negócio, a sua casa, você entra para dentro da sua casa, alguma situação vem e te rouba a alegria. Já aconteceu com você? Isso é a tipificação dos midianitas na nossa vida.
Os israelitas plantavam e a palavra diz que eles criavam fortificações e covas para esconder a colheita, porque os midianitas chegavam na época da colheita. Então Satanás, ele vem muitas vezes, ele não vai impedir você de plantar, nem de regar, nem que aquilo cresça, mas ele vai impedir que você desfrute da alegria que Deus te deu naquela conquista que Ele te deu. Então você precisa ter sabedoria para conseguir usufruir e desfrutar da vida que Deus está te dando. Porque senão uma bênção vai se tornar uma maldição na sua vida. Quantas mulheres não queriam filhos? Na hora que o filho nasce, ela não desfruta do filho, ela só amaldiçoa o filho, ela só briga com o filho, ela só grita, acha que é um peso, um fardo. Quantas pessoas oraram para casar há anos, o dia que casa, na primeira oportunidade senta numa roda e fala mal do marido, e vice-versa. Quantos homens esperavam casar, quando eles casam, na primeira oportunidade, eles traem, eles tiram a alegria da conquista do leito conjugal. Faz sentido para você? Vou falar o que eu falei no começo: o que nos protege é a fidelidade e a obediência à vontade de Deus, e não a colheita em si, e não o território em si. Mas você vai entender que eles falavam o seguinte: eles sempre andavam em causa e consequência. Estava tudo bem, eles faziam o que era mal, alguém vinha e roubava a colheita. E aí, lá no verso 6, fala que eles ficaram debilitados e clamaram ao Senhor. O que nós falamos no último culto? Todo mundo vem para Deus pela dor. Ninguém acorda um belo dia e fala assim: ai, que lindo, minha vida está bem arrumada, vou adorar a Deus hoje. Se você conhecer alguém, você me chama, eu quero conhecer essa pessoa. Existe algo, existe um vazio, existe uma situação que o mundo vai causar em você para que você encontre o Criador. Você vem a Deus pela dor, mas você só permanece pelo amor. Quando você encontra o amor dele, você vai permanecer nele, porque a partir do momento que ele suprir a sua dor, e você entender que você não precisa mais dele, você pode usar ele e ir embora. Muitas pessoas são assim: está tudo certo, mas eu não quero que isso aconteça nem comigo nem com você. Eu quero que a gente desfrute de uma vida que ele nos deu, porque nesse contexto, os filhos de Israel estavam numa terra prometida, a qual Deus deu a ele com muita luta, com muita busca, e eles não souberam usufruir daquela terra, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você está entendendo? E aí eles clamam, e aí o que acontece? Juízes 6, verso 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Fala profeta. Profeta. Mas não é adivinha, não é profetada, é profeta. É o cara ungido do Senhor que vem. E muitas vezes esse cara não vai falar coisas agradáveis para você ouvir. Ele não vai falar para você: você vai comprar um carro prata ano que vem, zero. Mas para isso você tem que fazer um pix. Esquece isso. Ele envia um profeta que vai entrar com a palavra do Senhor, para quê? Para reposicionar os filhos de Israel na onde? Na vontade do Senhor. E ele fala assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra que era deles, e eu disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Você já pensou, se Deus vira para você e fala assim: olha, há 5 anos atrás, eu te falei alguma coisa e você não deu ouvido para mim. Você já imaginou isso? Que pesar que dá no coração, que dor que dá no coração, que angústia que vai dar no coração, quando Deus fala assim, em outras palavras: eu te avisei. Isso dói, mas pode doer, mas é para misericórdia que ele falou. Você concorda comigo, sim ou não? Ele podia ter ficado em silêncio. Ele fala: vocês não deram ouvidos a mim, mas agora eu estou falando de novo. Deus está falando: vocês não me ouviram no passado, foi por isso que aconteceu tudo isso, mas agora eu estou falando de novo. Ou seja, Deus está dando misericórdia com o povo, e continua falando, e continua falando. E ele fala a partir da sua misericórdia, porque o intuito dele não é te punir, é corrigir a sua rota, para que quando você andar com ele, você tenha a sensibilidade de escutar ele. Você entende isso? Porque é muito mais fácil você andar no mundo vivendo por regras, andar no mundo sem Deus, onde você faz tudo na força do seu braço, mas escutar a voz de Deus é um privilégio para poucos.
E Deus fala dentro de você. Deus fala dentro de você. Deus está dentro de você, falando diariamente. E aquela palavra que fala, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tudo na vida. Se Deus fala uma coisa para você, você obedece, Ele vai te falar mais. Se Deus ele fala uma coisa para você e você dá crédito para Ele, Ele vai te falar mais. Sabe, o Espírito Santo às vezes vai te lembrar que você esqueceu a carteira lá na sua casa. Você crê nisso? Porque Ele vai te poupar de coisas terríveis que você não está vendo. No mundo espiritual você não vê tudo. Então quando você escutar alguma coisa, volta, checa, vê se é Ele mesmo, dá crédito para Ele. Se não for, siga em frente, mas se for, dê um glória a Deus, dê um aleluia, siga em frente glorificando ao Senhor, porque Ele está cuidando de você o tempo todo. Amém. O Espírito Santo não é o Espírito Santo da igreja, é o Espírito Santo dos filhos de Deus, que está dentro de você. Você precisa ativar isso todos os dias. E sabe quando Ele enviou esse profeta, sabe o que Ele fez? Deixa eu abrir esse versículo para você todinho. Ele fala primeiro, eu resgatei vocês da escravidão. O que ele está falando? Eu tive misericórdia de vocês. Sabe aquele que você lutava há 20 anos, você não conseguiu vencer? Quando Ele coloca a mão, você livra do dia para a noite. Deus está falando, eu tive misericórdia de vocês, eu resgatei vocês da escravidão. A escravidão tipifica o pecado, que nós éramos presos ao pecado. Mas Ele te libertou do pecado. Na luta contra o pecado você já venceu, se você estiver do lado certo. Então entregue a sua vida totalmente a isso. Ele fala, eu resgatei vocês da escravidão. Ele está falando, eu tive misericórdia de você, eu te resgatei. Amém? Na segunda parte do versículo ele fala, eu os libertei de todos os opressores. Ou seja, não há inimigo maior que possa me vencer, porque eu sou o seu Deus. É isso que Ele está falando para você. Eu os protegi de todos os inimigos. Então você não precisa ter medo se o governo vai mudar, se vai vir uma nova pandemia, se o negócio vai fechar, se outro vai abrir. Você não precisa ter medo, porque Ele te livrou de todos os inimigos. Mas você precisa escutar a voz dEle. E aí Ele fala, eu dei a vocês a terra que era deles. Sabe o que Ele quer falar com isso? Deus fala assim, ó, eu cuido dos meus filhos. Eu cuido dos meus filhos. Deus cuida de você, Ele cuida de você. Quando Ele te dá um lugar, quando Ele te dá uma posição, quando Ele te dá uma caneta de autoridade, quando Ele te dá uma ideia de negócio, quando Ele te dá um casamento, Ele está falando assim, meu filho, eu estou confiando em você. Eu estou confiando em você, porque eu cuido de você. Amém? E aí Ele fala, eu sou o Deus de vocês. Sabe, Jesus quando veio na terra, Ele nunca veio falando que Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio falando assim, eu vim para fazer a vontade do Pai. Você entende isso? Ou seja, o seu Deus é um Pai. Nós precisamos todos os dias encontrar a paternidade de Deus na nossa vida. Nós não somos órfãos. Deus não esqueceu da gente. Ele não esqueceu das suas orações. Ele não esqueceu das suas dores. Ele não esqueceu das suas dúvidas. E quando Ele fala, eu sou o Deus de vocês, nas 3 frases anteriores, Ele fala o seguinte, vocês têm um Deus misericordioso, fala misericordioso, protetor e compassivo. Sabe o que é compassivo? Que tem compaixão pelo outro. Ou seja, Deus vê a sua luta e Ele se compadece de você. Você crê nisso? E Ele fala, não adore o Deus da terra que vocês estão morando. O que Ele quer dizer com isso? Não deixe que a cultura do ambiente que você está interfira na sua adoração. Não deixe que a cultura do ambiente que você está interfira na sua adoração. Olhe para Deus e influencie o ambiente que você está. Sabe o que isso quer dizer? Deus colocou Ele no meio de uma terra, de um povo, tirou o povo e colocou eles, mas aquele povo à volta adorava um Deus estranho. E aquele povo, por interferência da vizinhança, começou a adorar um Deus estranho. Você entende isso? Foram influenciados. O que Deus estava falando? Não adore outros deuses, adora a mim. Não seja influenciado. Você tem o direito, o dever e o poder de influenciar as pessoas à sua volta. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Está pesado? Pode pesar mais um pouquinho? Amém? Daqui a pouco fica leve. E Ele fala, mas vocês não deram ouvido à minha voz. O que Ele quer dizer com isso? Correção, corrigir a rota, porque só pode te corrigir quem é correto. E quem é correto?
Deus. O homem não é. Por isso que o homem tem um direito, autoridade, não pode dominar o outro. Por isso que Deus, quando chegou no jardim, falou assim: você vai dominar tudo, as coisas, vai dominar todas as coisas. Ele não falou: você vai dominar o outro homem. Por quê? Porque a ideia de Deus é que você seja um sacerdote, é que você seja um profeta onde você está. Ninguém pode vir e impor alguma coisa na sua vida, ninguém pode te corrigir, te disciplinar, senão o Espírito Santo. Deus é um Deus misericordioso, protetor e compassivo. Sabe, em outras palavras, Deus queria dizer o seguinte: se vocês tivessem olhado para mim, para o que eu fiz, e tivessem me ouvido, vocês estariam desfrutando da terra que eu lhes dei, e não estariam vivendo escassos, debilitados e se escondendo. Onde é que em nossa vida nós estamos vivendo? Com disfunções, escondidos, deprimidos. É aí que Deus vai entrar. É aí que Deus vai entrar e vai falar assim: ó, eu tenho misericórdia de você, eu vou corrigir a sua rota, porque eu dei esse casamento para você ser feliz, eu dei essa provisão para você ser feliz, eu dei essa vida para você desfrutar dela e não para você viver escondido. Eu dei essa vida para você desfrutar e não para viver reclamando dela. Você não vai mais sofrer com o não desfrute da colheita, você vai plantar e você vai colher. É isso que Deus está falando. Amém. E eu vou levantar alguém. Transfira essa imagem da terra de Israel para a sua vida. Como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida financeira, profissional? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua mentalidade? Como é que está o seu sono? Transfira essa imagem. Você está dormindo bem? Não, você não está dormindo bem? Você vai dormir. Você vai colocar a mão no seu travesseiro e vai colocar assim: em paz eu me deito e logo pego o sono, porque o Senhor é comigo. Se você está ansioso, falta de ar, vai colocar a mão no seu peito e falar assim: meu Deus é o Deus da paz, Ele acalma o meu coração. Você tem autoridade para isso. É isso que Deus está falando. Não fique preso nisso, não pare, não desanime, não deixe de plantar e colher, porque eu sou Deus de vocês. É isso que Ele está dizendo. Se atente que está no final do verso 6, fala assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É exatamente isso que você tem que fazer: clamar, abrir a sua boca e clamar, e não reclamar, mas clamar para Ele, começar a falar para Ele: Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu te louvo, eu te adoro, entrega a minha vida ao Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. Clame a Ele, comece a falar para Ele. Aonde é que você está com dúvida, clame a Ele, peça para Ele, Ele vai te ouvir. A palavra diz que você vai me buscar e vai me achar quando buscar de todo o seu coração. Sabe o que é buscar de todo o coração, Vinícius? É não deixar um espacinho onde Deus não pode entrar. É abrir todo o coração, falar: Deus, toma isso aqui tudo. Porque nós somos acostumados a ter o controle da nossa vida na nossa mão. Nós somos acostumados a falar para Deus: Deus, até aqui o Senhor vai, mas daqui para cá eu entendo, porque eu sou bom nisso. Nós somos assim, não é só eu que sou assim. E muitas vezes nós temos que falar para Deus: Deus, entra e rasga tudo, porque eu sou orgulhoso, porque eu tenho raiva, porque tem hora que eu tenho ira dentro de mim. Tira isso de mim, Deus. Sabe, Deus não quer filhos perfeitos, Ele quer filhos sinceros. Ele não quer um crente que é mais santo que Ele. Deus não é evangélico, não. Deus é Deus de toda a terra. Ele é Deus de toda a terra, é um Deus misericordioso, protetor e compassivo. Ele vai colocar as lágrimas de novo nos seus olhos. Porque o intuito dele com a criação é fazer você buscar Ele. Atos 17, verso 25 fala isso, depois você lê lá. Então é normal procurarmos Deus quando as coisas estão ruins, é normal. Os filhos de Israel estavam debilitados e por isso clamaram. Assim é a nossa vida. Mas quando o povo clama, Deus envia um profeta para entregar uma mensagem para eles. Sim ou não? Você leu isso agora? Mas presta atenção aqui para frente. No verso 11, lê comigo, Juízes 6, verso 11. Passar no telão? Passar no telão aqui. Vou sair aqui para não tampar a sua visão, não. Eita, nós. Visão da fé. Visão da fé. Verso 11. Então o anjo do Senhor
veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Quando o povo clamou, quem que Deus enviou? Um profeta. Mas quem que Deus enviou para Gideão? Um anjo. Por quê? Pega essa chave aqui. Hebreus 1,14 diz que os anjos são seres ministradores enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação. Salmo 103,20 fala: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as ordens e lhe obedecem a palavra. Os anjos, eles obedecem a palavra do Senhor, eles são seres ministradores da sua vida, a palavra diz isso, que eles vêm para entregar coisas para você. Você crê nisso? Amém. Depois você lê Hebreus 1, capítulo 14 em diante. Mas tem algo diferente aqui no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se o anjo acampa, é porque a luta é contínua. Você entende? E a palavra diz que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho e ficou olhando de Gideão. Ele ficou olhando de Gideão fazer o que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque dentro de Gideão existia um temor. Então nós precisamos clamar? Precisamos. Mas temos que clamar com temor. Temor não é medo. É um sentimento de profundo respeito e obediência à vontade do Senhor, à majestade do Senhor. Então o temor é o clamor em silêncio. Sabe a hora que você não consegue nem orar, mas você tem uma plena convicção de que Deus é com você? Você já não tem palavras bonitas, você já não sabe mais como pedir, você não tem força para acordar mais cedo para orar, porque tantas coisas que você orou não aconteceram. Mas no fundo existe o temor. No fundo existe o temor. E é por esse temor que o anjo do Senhor vem e acampa-se ao seu redor e te livra de todas as suas angústias. Por isso que esse salmo fala: provai e veja que o Senhor é bom. Ou seja, você vai experimentando, você vai entrando em Deus com temor, com reverência, e Deus, Ele vai cuidando de você. Às vezes você não precisa nem saber orar, porque o Espírito Santo intercede dentro de você. Amém? A verdade é que tem como clamar sem temer. Tem pessoas que só temem a Deus, mas não temem a Deus. A chave não está necessariamente em clamar, mas em temer e clamar. Temer e clamar. Salmos 34, o mesmo Salmos fala, lá no verso 17: os justos clamam e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Quem é o justo? Aquele que teme o Senhor. Então na sua vida, quando você vê algo que não está frutificando, quando você não conseguir desfrutar do seu casamento, das suas finanças, de qualquer área da sua vida, saiba de uma coisa: você precisa tirar o temor de dentro de você, extrair com toda reverência a Deus, entendendo que a sua vida está nas mãos dele, e clamar com todo o seu coração. Sabe, não ore de qualquer jeito mais. Sabe, não entre numa oração mecânica, não entre em frases e frases e frases, às vezes bonitas, mas repetidas. Entra para dentro do seu quarto e fala: Deus, hoje eu só saio daqui se o Senhor descer aqui e falar comigo. Ano passado eu estava passando por um período muito conturbado. Já contei para alguns de vocês aqui, dores e mais dores e mais dores, mão dormente, falta de ar, ansiedade extrema. Eu entrava dentro do quarto com medo de morrer, e certo dia Deus falou comigo, e eu entrei para dentro, falei: Deus, hoje eu só saio daqui se o Senhor descer e falar comigo, porque eu estou passando por isso. Precisou de eu entrar dentro de uma câmara de ressonância, para fazer da coluna inteira, para Deus me levar em uma visão, e as lágrimas caíam. Eu saí de lá com um diagnóstico que eu não tinha nada, senão uma angústia da alma, e Deus me livrou de todas as minhas aflições. Amém. Sabe, comece a falar para Deus, seja o mais louco da turma: Deus, fala que desce comigo, cadê? Eu preciso do Senhor hoje, eu preciso te escutar hoje. Eu não me contento com isso, eu não me contento com não chorar diante do Senhor, eu não me contento que na igreja, e lá na igreja estou uma palavra, mas segunda-feira a minha vida não ser transformada. Eu quero ver as coisas de um jeito diferente, eu quero ser como Gideão, que o anjo do Senhor aparece diante de mim e me revela a tua vontade.
Comece a falar para Ele. Bata a mão no peito e fala: Deus, eu preciso, Senhor, eu preciso do Teu toque, eu preciso da Tua voz, eu preciso saber a Tua vontade. Porque o clamor, ele tem que gerar dentro de você o temor. Se ele não gerar, ele só te faz um pedinte. E Deus não está atrás de pedintes, Deus está atrás de profetas, Deus está atrás de sacerdotes, Deus está atrás de filhos que obedecem e que escutam. Quantas vezes eu falei para vocês aqui que vocês vão ser usados na fila do supermercado para tocar alguém? Você vai ser usado. Na fila da farmácia, você vai sentir a dor da pessoa, você vai colocar a mão nela, vai deixar o remédio em cima do balcão e vai embora. Você pode escrever isso aí. Eu creio nesse Deus. Quantas vezes funcionário aqui do cartório estava trabalhando, a gente foi orar, saiu, glória a Deus, orou, porque Deus fez, não foi a minha mão, foi Deus, e está na sua mão, está na mão de todo mundo, está na mão daqueles que o temem. Eu vou repetir para você: se o clamor não gerar dentro de você um temor, ele vai só te fazer um pedinte, mas Deus, ele quer fazer você um sacerdote, que vai escutar, e que vai escutar, e que vai acordar de manhã com a visão. Os seus sonhos, Ronaldo, não são em vão. Quantos sonhos aconteceram? Gente, tem vezes que a gente fala de sonhos, né? Ronaldo e Ana, segunda-feira manda mensagem para mim, não é? Posso falar? Foi o sonho assim, assado. Na terça-feira, puf, não é mentira isso, porque Deus, ele está no nosso meio, ele habita no meio dos seus louvores, ele habita entre os justos, sabe? O grande problema nosso, acho que eu nem me rotulo mais evangélico, você me desculpa. Eu sou embaixador do reino, eu sou cristão, porque está feio, algumas coisas estão feias. Eu acho que de rótulo já chega, sabe, de dentro para fora. O problema nosso, como evangélico, é porque às vezes a gente só aprende a clamar por coisas que a gente passa. A gente é ensinado a clamar pela nossa vida de uma maneira muito egoísta. Experimenta clamar para alguém que está com câncer quando você não tem câncer. Experimenta orar pela prosperidade alheia quando a sua conta já está cheia. Amém. Experimenta orar pelo casamento do outro quando o seu casamento está tudo bem. Esse é o caráter que Deus quer de nós. Amém. Verdadeiros intercessores. O intercessor, ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Então o cara que tem temor, que ele é um intercessor, ele não é egoísta. É por isso que essa mensagem, ela pesa dentro de nós, que ela nos tira do conforto e nos coloca no confronto. Você entende isso? Quando ela te tira do conforto e te coloca no confronto, aí você está no lugar certo, em Deus, não no lugar físico, mas lugar em Deus, porque você está lutando contra as trevas. Você não está guerreando contra a carne, você não está guerreando contra pessoas, você está guerreando contra principados e potestades. Você entende isso? É por isso que esse confronto acontece. E aí quando Gideão está lá, o anjo chega e fala assim: Deus é contigo, homem valente. Mas o que Gideão estava fazendo? A história você conhece. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Ele pegou todo o trigo e foi preparar o trigo no lugar de pisar uva, para esconder dos midianitas. Os midianitas não pensavam que ele estava no lagar, você entende? Era uma estratégia pessoal dele. E aí ele foi, um cara que estava escondido. O anjo do Senhor, o próprio Senhor chega e fala assim: Deus é contigo, homem valente. É como se você estivesse chorando, perdido, escondido, e Deus virasse para você e falasse assim: Deus é contigo, mulher valente. Mas por que valente? Se ele estava sendo escondido? É porque Deus vê o que ele vê da sua identidade, não como você se vê. Deus não vê a partir das suas circunstâncias, ele vê a partir da identidade que ele formou dentro de você. Você entende isso? Então quando você escutar uma palavra, mesmo que não faça sentido para você, ore em cima dela, gere ela no seu coração, prove se é de Deus ou não, porque Deus talvez está tentando te posicionar num lugar, numa forma, num propósito, mas como você ainda não se viu nisso, você vai falar assim: essa palavra não é para mim. Faz sentido para você? Amém. É como se eu estivesse falando assim para você: Deus te fez para ser um profeta, um sacerdote. Eu? Não sei nem orar, não creio nem a Bíblia direito. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, mas Deus diz: foi eu que te fiz. Amém. Então ele sabe o que ele pode falar de você. Você entende isso? Amém.
Então como é que Deus pode chamar alguém de valente, alguém que está escondido? Porque Ele vai tornar aquele homem valente. E nos próximos capítulos, você vai ver Ele libertando todo Israel. Só que tem um detalhe na vida de Gideão. No verso 13, ele fala assim, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Mas Deus falou assim: Deus é contigo. E ele falou: se Deus é conosco. Ele tinha uma mente coletiva. Lembra que eu te falei que o intercessor não é egoísta? Por que Deus chamou Gideão? Porque ele tinha temor e porque ele tinha uma mente coletiva. Deus vai chamar pessoas que não pensam nos próprios umbigos. Deus vai chamar pessoas que pensam em fazer diferença na vida de outras pessoas. Deus vai chamar pessoas que pensam em abrir negócios para abençoar a vida de outras pessoas e não só para enriquecer. Deus ele vai usar pessoas que vão casar, contrair matrimônio, ter filhos, ser uma família referência, para que muitas outras famílias sejam referência também. Amém. Você entende isso? Amém. Então, se você quer ser usado por Deus, tenha uma mente coletiva. Comece a falar para Deus: Deus, mas isso é muito perigoso. Se o Senhor me der, eu vou dar, eu vou ser para quem não tem. Se o Senhor me der dinheiro, eu vou ser dinheiro para quem não tem. Se o Senhor me der voz, eu vou ser voz para quem não tem. Se o Senhor me der um negócio, eu vou ser um gerador de empregos nessa cidade. Amém. Você entende isso? É a oração de Ana, quando ela foi no profeta Eli: se o Senhor me der um filho, eu retorno ao Senhor ao altar. Sabe, Deus não quer nada mais do que o seu coração. Ele não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Ele não precisa que você faça coisas grandiosas, sacrifícios grandiosos diante dele, se não entregar o seu coração. Comece a falar para Deus: Deus, eu quero ter uma mente coletiva. E aqui no verso 15 ele fala o seguinte: olha, e onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão se irou com Deus. Deus, se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Sabe, em outras palavras, ele estava lembrando a Deus das promessas. A culpa deles não viverem aquelas promessas não era de Deus, era do próprio povo. Mas ele tinha um ímpeto de salvar aquele povo. E Deus falou para ele: vai nessa força que você tem. Aí ele dá uma coisa que todos nós somos mestres de fazer com Deus. Ele fala assim: ah, Deus, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Todos nós, eu creio, que somos mestres em dar desculpa para Deus. Nós nunca nos sentimos capazes o suficientes, fortes o suficientes, sábios o suficientes. A gente sempre vai falar para Deus: Deus, usa outro melhor que eu. Já fez isso com Deus. Mas se você encontrar o seu propósito em Deus, Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. E você sabe por que Deus usou Gideão? Primeiro, ele tinha temor. Segundo, ele tinha a mente coletiva. E terceiro, ele não se achava que ele era alguém. Ele fala: eu sou menor da casa do meu pai. O que Abraão, Moisés, Josué falou para Deus? Sou pesado de língua, eu não vou, arruma outro. Por que Deus gosta dessas pessoas? 1 Coríntios capítulo 1, 27 e no verso 29 fala assim, que Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Amém. Não importa se você não se acha capaz, Deus gosta desses. Porque aqueles que acham que são uma coisa, para Deus não serve. Ele já tem no seu umbigo o próprio Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus chama os que não são para ser. É um pouco contraditório, é um paradigma. Mas é isso que Deus espera de nós, que a nossa confiança esteja nele e não em nós mesmos. E aí no verso seguinte fala assim, olha para você ver o que Deus fala: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. A chave da sua vida. Já que Deus está com você, não existe inimigo que pode te parar. Não existe depressão, não existe falência,
não existe insônia, não existe câncer, não existe crise de ansiedade, não existe falência paterna, disfunção conjugal, não existe. Já que eu estou com você, você vai derrotar todos com uma só mão. É isso que Deus disse. E sabe o que Gideão faz? O seguinte: ele levanta um altar de adoração a Deus. Ele levanta um altar, ele traz uma oferta para Deus, levanta um altar, depois Deus manda ele derrubar todos os altares de Baal que aquele povo fez. Fala assim: vai lá, destrói aqueles altares que estão nos lugares altos e constrói para mim um lugar. E Gideão vai lá e faz. Isso nos ensina que os altares errados na nossa vida precisam ser derrubados. Se existe algum altar da religiosidade na sua vida, derrube. Se existe algum altar de carência na sua vida, derrube. Se existe algum altar de disfunção na sua vida, derrube. E edifique ali um altar de comunhão, de adoração, de busca. Rodolfo, que jeito? Sabe uma dor que você tem? Você é ansioso, você é ansiosa, não sei. Ou se você carrega ritos de alguma religiosidade, como eu carregava. Vá para Deus com aquilo e fala assim: Deus, tudo que eu tenho até hoje, eu renuncio, para que o novo do Senhor venha sobre isso. Me faça ver com os teus olhos. Me faça ver como o Senhor quer que eu veja. Me faça entender como o Senhor entende. Eu quero ser o Rodolfo que o Senhor desenhou, escreveu. Fale isso na sua vida. Acorde na sua vida e fale: eu quero ser a Maristela que o Senhor me fez. Eu quero ser o Éder que Deus me fez. Eu quero ser o Vinícius que Deus me fez. Sabe, porque nós precisamos buscar essa identidade nele. Isso é construir os altares corretos. É entender que nesse relacionamento ele vai forjar a sua identidade. Amém?